Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 21. Livro de Gênesis, capítulo 5. Abra aí a palavra, abra aí o aplicativo no seu celular, mantenha a palavra aberta e acompanhe conosco. Gênesis 5, vou ler o verso 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andou Enoque com Deus e, de repente, não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Como é possível uma coisa dessas? Como é que Enoque consegue escrever uma história assim? O capítulo 5 de Gênesis é um pouco triste. Se você ler todo o capítulo, você vai ver assim. Nasceu, viveu e morreu. É um livro de gerações, conta sobre gerações. Nasceu, viveu e morreu. Agora, quando chega no versículo 21, o texto para. Tem uma história para ser contada de um homem chamado Enoque. E então o texto diz que ele viveu 65 anos sem Deus, longe de Deus, sem pensar em Deus, sem dar tempo para Deus. 65 anos. Quantos anos você tem? Quanto tempo você está com Deus? Amém. Aleluia por isso. 65 anos ele não andou com Deus. Aí, nasce um filho a Enoque, chamado Metuselá. Olha que nome bonito, irmãos, para colocar em criança hoje. Não é? Metuselá, vem cá. Metuselá, vem cá. Dá até rima, irmãos. Metuselá, vem cá. Né? Metuselá vai para lá. Não fica legal? Fica a sugestão aí, tá bom? Metuselá. Com o nascimento do filho, Enoque tem um despertamento, diz o texto. Por isso que a história dele está aqui no meio, parada para contar a história. O texto para contar a história. E então, a Bíblia diz que depois que nasceu Metuselá, ele volta-se para Deus, vive mais 300 anos com Deus, anda com Deus. E sobre essa questão do Velho Testamento, viveu 300 anos, viveu 930 anos, viveu 120 anos, viveu 280 anos, você vai ver muito isso no Velho Testamento. Mas isso é curiosidade bíblica. Como é que isso acontecia? Fica para um outro sermão, para um outro dia. E não tem essa de que naquela época os anos eram contados de forma diferente. Eram mais reduzidos os anos. Não. Porque desde a criação do mundo, nós temos inverno, verão, primavera e outono. E para que transcorra as 4 estações, é preciso 365 dias. Então, ano, desde o Éden,
365 dias. Agora, por que as pessoas viviam 300 anos, 365 como Enoque? É mensagem para outra ocasião. Não vamos nos deter aqui. Quantos anos você tem? Essa é a primeira pergunta do texto. Quantos anos você está andando com Deus? Você pretende andar com Deus até que Deus o arrebate? Até que Deus o leve? Primeira reflexão em cima desse texto. Primeira. Quanto tempo você tem andado com Deus? Mas aí vem a questão. Como é que é isso? Como é que é possível isso? Viver 300 anos com Deus, o que isso significa? Que ele andou com Deus e de repente ele some, desaparece. A família procura e não acha Enoque. Os amigos perguntam de Enoque e ninguém sabe onde ele está. É possível uma coisa dessas? Como é que pode acontecer isso nos nossos dias? Nesses tempos que vivemos hoje? É possível viver, andar com Deus como Enoque andou? Eu quero fazer algumas reflexões, então, em cima disso com os irmãos. Andou Enoque com Deus? Meus irmãos, significa que Enoque e Deus eram amigos. Amigos. Um colega me disse esses dias, todo feliz, que tinha que abrir um novo Facebook, porque ele atingiu 5.000 amigos. E não é permitido mais que 5.000 pessoas amigas no Facebook. No Facebook a gente não tem amigo, irmãos. Vamos parar com essa ilusão. No Facebook a gente tem conhecidos. Conhecidos, você não sabe nem o sobrenome dele. Se não avisarem você ali pelo esquema do Facebook, o aniversário de alguém, você nem lembra. Você nem sabe. Ali a gente tem amizades. Tem amizades. Você lê, você estuda o Novo Testamento, você vai ver que Jesus escolheu 12. Desses 12, ele tinha 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. E dos 12, quase 10%, traiu Jesus. Você tem um amigo que você possa abrir seu coração, contar a ele, a ela, os seus pecados, as suas fraquezas, porque a tendência nossa é quando encontramos os amigos, as amigas, é nos exibirmos. Comprei, viajei, fiz, olha essa foto aqui, coisa linda. Só vantagem. Eu fico até constrangido, essas pessoas não têm problema. Não tem problema, olha que vida, que vidão. Você tem um amigo? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Você tem alguém com quem você faça isso? Olhando para a família, ideia de Deus, na minha opinião, o nosso melhor amigo deve ser o nosso cônjuge. Esposa, o esposo. Enoque e Deus tiveram amizade profunda, eram amigos. E aí você vem perguntar, Deus tinha preferência? Deus tinha preferências? Deus tem hoje preferência, prefere uma pessoa, despreza a outra.
Não, irmãos, na minha visão, ele tem pessoas, amigos íntimos com ele, que buscam intimidade com ele, que não dão durante o dia, pela manhã, um oi para Deus. Um oi apenas. Mas querem aquele dia, Senhor, guia os meus passos, eu quero viver contigo, seja meu amigo. Enoque, na minha visão, tinha isso. E em João 15, Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amizade profunda. Enoque tinha o coração aberto para Deus. Ele contava tudo para Deus. Ele não tinha segredos para Deus. E aí você pergunta, mas pastor, se Deus sabe tudo que eu preciso, Deus sabe todos os meus erros, Deus sabe todas as minhas qualidades, por que eu vou estar falando com Deus? Para que orar? Para que buscar Deus com tanta intensidade, como a Bíblia fala e você está falando agora? Por quê? Para quê? Porque na medida que você tem essa intimidade com Deus, isso vai abençoar você. Não tem coisa mais triste na história de um pai, de um filho que não quer conversar com ele, de uma filha que não quer conversar com a mãe. Isso nos entristece, isso nos distancia. Essa intimidade que Deus busca conosco e que Enoque tinha com Deus. E já falamos aqui, quando você tem intimidade com Deus, você tem santificação de vida. Nós queremos começar pela santificação da vida. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, eu estou buscando santificação, Senhor. Olha para mim, bom dia, e eu vou para o trabalho, Senhor. Não. Você tem intimidade com Deus, e depois você então alcança santificação. Quem sabe você não tem conseguido vencer algumas situações na sua vida, porque tem buscado santificação sem ter intimidade com Deus. Intimidade primeiro. Me lembro de Jesus. Depois de um dia árduo de trabalho, atendendo aquelas multidões, expulsando o demônio, fazendo milagres, final da tarde, você vai ver isso em vários momentos do Novo Testamento. Jesus despediu a multidão e foi para onde? Para um monte. Para quê? Intimidade com Deus. Buscar intimidade com o Pai. E aí desce, no dia seguinte, uma mulher toca nele e sai unção. Alguém me tocou. Mestre, muita gente te tocando. Não, saiu de mim unção. Unção. Se Jesus precisava intimidade com Deus, ele que era filho de Deus, ele que não tinha pecado, imagine eu, imagine nós, o quanto precisamos. E se Jesus, enquanto homem, buscou essa intimidade e teve essa intimidade, ela é possível para nós também, como filhos de Deus. Sermos amigos de Deus. Enoque, irmãos, não procurava Deus em determinadas ocasiões. Conhece gente assim? Perdeu o emprego. Pastor, irmãos, orem por mim. Estou desempregado. Arrumou um trabalho, Deus é colocado de lado. Já não preciso mais de Deus. É o Deus garçom, que vem, serve e vai embora. Atende o seu pedido,
Não é isso que o garçom faz? O que vai querer? O que vai querer? Na casa do Edson, vocês peçam lagosta ou entrada de camarões. A entrada lá é camarão e os pratos seguintes é camarão. Então você tira o pedido. E o garçom vai providenciar, o garçom volta, te serve e você saboreia a resposta. Tem gente que quer tratar Deus assim, como um garçom. Alguém que vem, serve, num momento de dificuldade, seja ele qual for. Tem gente que procura Deus no casamento. Como eu tenho recebido ao longo desses 43 anos, pessoas, casais assim. Nunca vi, irmãos, nunca vi. Não sei nem o sobrenome. Pastor, o senhor pode fazer o nosso casamento? Claro. Pois não. Vamos conversar um pouco. Pretendem casar quando? Namoram há quanto tempo? Quais os planos de vocês? Qual é a data? Posso fazer o casamento de vocês? Sim. É porque a gente quer a bênção de Deus para o nosso casamento. E depois? E depois? Irmãos, nunca mais vi. Nunca mais vi. Busca Deus em determinada ocasião, não tem intimidade nenhuma com Deus, nenhuma. Na hora da morte, tempestade bateu, a dificuldade chegou, papai partiu, vovó partiu. Vamos procurar uma igreja, vamos fazer um culto. Será que concordam da gente levar o corpo do papai lá para a igreja, lá para o templo? Papai não era crente, mas era uma pessoa muito boa. Com Enoque não acontecia isso. Ele não procurava Deus apenas em determinados momentos da vida dele. Ele era amigo de Deus. Isso que significa, irmãos, na minha visão, em primeiro lugar, esse andar com Deus. Em segundo lugar, significa que Enoque andou na direção que Deus quis que ele andasse. E aí, irmãos, me toca profundamente aquela palavra de Jesus ali no Getsêmani, em agonia de alma, e você às vezes está, nós passamos por agonias terríveis, e ele, naquela situação, ele chega para o pai e diz: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele andou na direção que Deus quis. E isso é complicado demais, irmãos. Porque é muito fácil você aceitar Jesus como Salvador. Legal, vou para o céu. Aceitei a cruz de Cristo. Aceitar Jesus como Salvador é maravilhoso e é muito fácil. O complicado, na minha visão, irmãos, é a gente aceitar Jesus como Senhor, como dono da nossa vida. A gente tirar o eu que está no trono, que está no nosso coração, se desfazer do eu e colocar no nosso coração, assentado no trono da nossa vida, Jesus. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Olha a profundeza da palavra, irmãos. Eu já morri. Crucificado. Crucificação é morte. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas o quê? Cristo vive em mim. Como Senhor é complicado. Agora, você lê Colossenses capítulo 2, você vai ver a palavra de Deus sendo bem direta. Andai nele. E esse nele aí na sua Bíblia está com N maiúsculo. Nele se referindo a Jesus. Andai nos caminhos
dele. Dá-nos caminho. Duas filosofias, irmãos, dirigem o mundo sempre. Sempre foi assim. Desde o Éden. Duas filosofias. A primeira filosofia é o hedonismo. O que filosofia é essa? Hedonismo. É a filosofia do prazer. Eu vou curtir a vida. Eu mereço ter prazer. Eu vou experimentar todos os prazeres da vida. Todos. Da bebida, do sexo. Tudo que dá prazer nesse mundo eu vou experimentar. O que interessa é eu ter prazer. Hedonismo. Palavra usada para isso. A segunda, irmãos, é humanismo. O que é o humanismo? Eu posso tudo. Não preciso de Deus. Tenho talento, tenho dinheiro, sei fazer dinheiro, sei tocar o meu negócio. Lembra do He-Man? O desenho dos meus tempos. Eu tenho a força, e humanismo. Ensinando para as crianças que elas não dependem dos pais, que elas não dependem de Deus, que elas não dependem de ninguém. Humanismo, eu sou poderoso. As duas filosofias que estão aí. E a terceira é o cristianismo. E eu vivo para a glória de Deus. E aí Paulo vai dizer, a palavra vai dizer o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Deus como Senhor, Deus mandando, né? Aí fica bem complicado. E aí vem a pergunta, vivemos assim, vivemos para a glória de Deus, andamos na direção que Deus quer? E tem um negócio complicado, né, irmãos, essa questão de Deus como Senhor, aí a gente não querer viver pelo hedonismo, querer abandonar essa questão dos prazeres e santificar a nossa vida. Nós não queremos viver pelo humanismo, porque nós sabemos que nós somos fracos, e a gente quer viver como Cristo, pelo cristianismo. E aí, a gente peca, e a gente erra, e é um negócio interessante, né? Quando a gente peca, quando a gente erra, faz coisa errada, o negócio bate. Errei. Errei de novo. Menti. Adulterei. Roubei. E aí você conhece a Deus, você tem o Espírito Santo, e isso te incomoda profundamente. E aí você pensa que está sozinho, né? Nessa história. Aí você lê Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso o quê? Eu faço. O apóstolo Paulo. Mas você tem que ler Romanos 8. Mas eu dou graças a Deus, em Cristo Jesus, que sempre pode me conduzir em vitória. Ele apresenta o problema e ele apresenta a solução. Em Cristo Jesus, que pode me conduzir em vitórias, em muitas vitórias. Meus irmãos, nós vivemos para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque na eternidade o que nós vamos fazer é glorificar a Deus para todo o sempre, junto a Ele.
E esse nosso tempo aqui como igreja de Jesus Cristo não é nada mais do que um treinamento para aquilo que vamos usufruir um dia na glória com o Senhor. Enoque andou na direção que Deus quis para ele. E quando você tem uma experiência de conversão com Jesus mesmo, você sabe direitinho que não está na direção que Deus tem para a sua vida. Deus vem dizendo a você há muito tempo para você ir para o sul, e você tem ido para o norte. Exatamente como Jonas. E você e Jonas era profeta. Conhecia Deus, como você, como eu. E ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava fazendo a coisa contrária ao que Deus tinha orientado que ele fizesse. E quando o crente faz isso, ele é incomodado. E tem um detalhe interessante aqui, irmão. A palavra de Deus diz em Coríntios, 1 Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Depois a palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Confere? Depois disso, a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Pensaram nisso? Pense nisso. Eu acho muito triste o final da história de Saul. Deus foi tremendamente misericordioso com Saul. Deus não queria Saul como rei, mas ele disse para Samuel: deixa, o povo quer, deixa ele ser rei. E Davi espera, 40 anos, Davi espera. Davi já foi ungido, mas eles querem Saul, deixa Saul. E daí Saul, pela misericórdia de Deus, reina durante 40 anos em Israel. E quando você lê os últimos dias de Saul, os últimos tempos de Saul, a Bíblia diz que, num momento de tremenda dificuldade, Saul foi consultar uma feiticeira. Leiam essa história triste. E tem lá um versículo dizendo: e o Espírito do Senhor havia deixado Saul. Não extingais o Espírito. E a gente extingue o Espírito começando por entristecê-lo. Não andando conforme Ele nos orienta. Eu gosto muito daquele salmo que diz que o anjo do Senhor, o que, irmãos? Acampa-se ao redor dos que o temem e faz o que com a gente? Nos guarda. Eu fico perguntando, quando eu leio esse versículo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que ao meu redor tem anjos do Senhor. Eu fico pensando, onde é que eu tenho levado o meu anjo? O meu anjo pode entrar no meu quarto. O meu anjo pode entrar no meu escritório. O meu anjo anda no meu carro. O que eu faço com o anjo? Mando ele fechar os olhos, né? Fecha os olhos aí que agora eu vou. Acampa-se. E guarda os que o temem. Então, penso que não é legal, não é uma boa brincar com Deus. Não temer a Deus. Temer é diferente de medo. Medo é uma coisa, temer a Deus é olhar para os seus ensinamentos e cumprir os ensinamentos do Senhor.
Enoque e Deus tiveram uma amizade profunda, muito mais que amizade, eles foram amigos. Enoque foi amigo de Deus. Acho lindo quando Deus fala de Abraão. Deus diz 2 palavras sobre Abraão só. Só 2. Que biografia sensacional! Escrita por Deus a respeito de Abraão. Abraão, meu amigo. Coisa linda, irmãos. Será que Deus pode dizer isso? Botar o seu nome e dizer, meu amigo. Enoque andou na direção que Deus quis. E por último, Enoque andou, meus irmãos, Enoque viveu em pureza de vida. Vida santa. E a palavra de Deus diz para nós hoje de manhã, o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que significa a palavra santo, irmão? A palavra santo significa separado. A gente tem um outro estilo de vida. A gente ouve um outro tambor. A gente marcha numa outra passada. Não a desse mundo. Pureza de vida. E você pergunta, pastor, mas como é possível viver vida santa num mundo tão sujo, num mundo tão pecaminoso, num mundo tão corrupto? O senhor está falando isso porque o senhor não conhece o meu escritório. O senhor não vai lá na companhia onde eu trabalho. O senhor não conhece os meus parentes quando se reúnem. Como é que se vive em pureza de vida no meio disso tudo? Pastor, é complicado demais. Queria dizer a você, meu irmão, que se está na Bíblia, sede santos porque eu sou santo, é porque é possível. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Citar só 2 exemplos. José, no Egito, tinha sociedade mais podre do que a do Egito nos dias de José? Não tinha. José foi jogado no primeiro mundo, nos Estados Unidos daquela época, no meio de muita podridão. E a podridão vinha lá das autoridades. Você sabe o que aconteceu lá na casa de Potifar. A mulher do homem lá. Então, esse negócio de assédio sexual não é de hoje. Vai ser processado, vou processar por assédio sexual. Isso não é de hoje. Lá no Egito, com José, teve isso. Ele foi preso, porque resolveu levar vida santa. E aí ele prosperou. Tem muita gente que não prospera, está há 20 anos, 30 anos, sua vida cristã não sai do lugar, não progride espiritualmente, não progride financeiramente, gasta tudo com remédio, e discórdia na família, não tem a bênção, não tem a bênção, não tem a bênção. Que não se importa em levar intimidade e vida santa com Deus. Então, irmão, se está na Bíblia, é possível. Enoque, José. E eu me lembro daqueles homens que chegaram em Sodoma e Gomorra naquela noite e disseram para Ló, Gênesis 19, manda esse homem sair daí que nós vamos abusar dele sexualmente. Já aconteceu isso com alguma visita sua nesses tempos? Vizinho, perversos, passaram na rua, disseram, chegou a visita aí, vem aqui para a rua, vamos levar lá para... Já aconteceu isso com você? Então você ainda não experimentou o quiló, o mundo quiló. Então você vem e diz, pastor, nunca teve tempos como os de hoje. Teve tempos piores. Por que Deus destruiu o mundo com o dilúvio? É porque estava tudo bem? Qual é o primeiro ato assim que Adão peca?
primeiro homicídio aconteceu na família de Adão e Eva. Caim e Abel lá. Caim mata Abel. E você vem me dizer, mas que onda de homicídios, que mal. Meu irmão, desde que o coração do homem é mau, está posto isso aí. E aqueles homens dizem então, aqueles homens perversos, mandam a visita de Ló sair para ser abusada sexualmente. E aqui a gente tem que entender a cultura da época. Para nós hoje isso é um pouco complicado, mas tem que olhar o contexto da época do Oriente, a desvalorização da mulher, né? A desvalorização. Ló diz assim para aqueles homens perversos, no meio daquela corrupção toda: eu tenho aqui em casa 2 filhas puras, virgens. Negócio lindo isso, né, irmãos? Olha, pessoal, no meio dessa desgraça toda, e vocês querem fazer mais desgraça, eu tenho aqui em casa 2 filhas puras, virgens, que não se contaminaram com essa cidade. Então, irmãos, se esses exemplos estão na Bíblia, são exemplos, servos de Deus, é possível viver vida santa. E a gente precisa lembrar da obra da cruz, o que Jesus fez na cruz. E o texto bíblico diz o quê? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados. Que lindo isso, irmãos. Que maravilhoso isso. A gente poder crer numa palavra assim. Ter uma palavra assim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o lindo, irmão, do cristianismo, que me ajuda muito, me inspira, é que, para Deus, o ontem não conta. Para Deus, o que conta é o hoje e o depois, o hoje e o amanhã, o hoje e o meu futuro. Olha que lindo isso. Porque se Deus levasse em conta o meu passado, aí eu falo que nem o pessoal lá no Nordeste, né? Eu estou lascado. Estamos lascados. Então, irmão, hoje é dia, domingo é dia, segunda-feira é dia, todos os dias são dias para a gente dizer para Deus: me ajuda, que eu quero melhorar. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero ter vida santa. Senhor, me ajuda. Eu te confesso. E aí o texto do profeta diz que os nossos pecados são jogados aonde, irmãos? Na profundeza do mar, no fundo do mar. E depois que a gente faz isso lá, João, se confessarmos, né? Jogados no fundo do mar, Deus faz isso. E depois, sabe o que Deus faz? Deus coloca uma placa lá na praia. E está escrito na praia, na placa: proibido pescar. Entendeu a ideia? É proibido pescar. E a gente vive pescando o passado. E é isso que o diabo quer. Aliás,
para sentir culpa, não precisa nenhum esforço, né, irmãos? A gente não precisa se esforçar para sentir culpa. E o diabo adora isso. E ele fica pescando. Se confessarmos. Meus irmãos, é tempo de santificação de vida. Interessante detalhe, né? Quando Deus encontrou com Moisés, foi separar Moisés para ele fazer aquela obra lá no Egito, e Deus disse para Moisés assim, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. A sua sandália está fazendo separação, é uma pequena coisa, mas está fazendo separação entre o santo e você. Tira a sandália. Aí Moisés morre. E Josué assume no lugar de Moisés. E aí Deus vem para Josué frágil, ter que administrar aquela situação, agora conquistar a terra prometida. Ele se apresenta em oração diante de Deus. Deus vira para Josué e diz, Josué, tira a sandália. Tira a sandália. Porque o lugar em que pisas é santo. E essa sandália e essa pequena espessura de sandália estão fazendo diferentes, prejudicando você e a minha santidade. Então, em outras palavras, Moisés, Josué, nada impeça, por mínimo que seja, eu mostrar o meu poder na tua vida, ou na vida de vocês. Nada impeça. Andou tão perto de Deus, diz o texto, que Deus para si o tomou. Então eu aprendo aqui com o crente Enoque duas lições. Primeira, é possível andar com Deus. Pega personagens bíblicos. A história deles está na Bíblia, porque eles andaram com Deus. Por isso está lá. E aí eu entro sempre em crise com isso. Porque eu fico meditando na palavra, fico no meu tempo de oração, sozinho ali naquele escritório, eu fico pensando, Senhor, meu Deus, se a Bíblia continuasse sendo escrita, Senhor, meu nome estaria na Bíblia, Senhor, tem misericórdia de mim. As pessoas, esses personagens estão na Bíblia porque tinham uma história para contar, uma história bonita que nos serve de inspiração. Então, se a Bíblia continuasse sendo escrita, o seu nome estaria nela, teria uma história sua para contar, para inspirar. Daqui a 2000 anos, uma vida. É possível andar com Deus. Falando em andar, eu pergunto, a que distância você anda de Deus? Só você sabe. Eu não sei, graças a Deus, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem. Que distância você anda de Deus? Você sabe. Quanto você dá, qual a nota que você dá nessa manhã para a sua intimidade com Deus? De 1 a 10. Você que vai dar. É possível. E segunda lição e última. Andar com Deus. Aqui garante estar com Deus no céu. Amém por isso, irmãos? Não andou com Deus aqui,
não vai estar com Deus na eternidade. É bíblico, não sou eu que estou dizendo. Ou podemos trocar. Estar com Deus na eternidade implica em andar com Deus aqui. Andou com Deus, foi morar com Deus. Andou longe de Deus, virou as costas para Deus, brincou com Deus. Não vai morar com Deus. Abaixe a sua cabeça em oração. O que essa palavra falou para você nessa manhã? Não o que eu disse. O que o texto bíblico falou para você agora? Eu quero terminar dizendo, enquanto você está aí orando, meu irmão, minha irmã, que é possível andar com Deus por causa do que vai acontecer agora, por causa da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por nós. É isso que nós vamos celebrar agora. A vitória. Porque Jesus morreu na cruz. Seu corpo foi moído ali. Seu sangue foi derramado. Mas domingo de manhã ele ressuscitou. Por causa disso, o primeiro Adão falhou. O segundo Adão nos garante o céu, Jesus. Então é possível, pela cruz de Cristo. Quem sabe você está tão acostumado a celebrar a ceia, está tão cansado de ouvir que Jesus salva, que isso já nem toca mais o seu coração. E você participa da ceia de uma forma rotineira, insensível. A cruz é a maior manifestação do amor de Deus por nós. E hoje, agora, nós vamos lembrar isso. Quando comemos desse pão, lembramos o corpo de Jesus moído ali na cruz do Calvário. Desfaça aí o fundo do seu cálice. E aí no silêncio do seu coração, agradeça por Jesus. E coma desse pão. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos tanto amor. Obrigado, Jesus. Teres morrido ali na cruz por nós. E a gente, quando comemos desse pão, bebemos desse cálice, nós valorizamos o teu sacrifício por nós. Nessa mesma atitude, irmão, prepare o cálice. Aí no silêncio do seu coração, confessando pecados, tomando novos propósitos de vida, bebamos desse cálice. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce, maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém.